Possivelmente, se você está escutando esse podcast, você está pensando em empreender na medicina, com seu consultório particular, ou você iniciou o seu consultório particular. Como que eu vou entregar mais valor para o meu paciente, sendo que tem coisas que eu não tenho controle? Eu não tenho controle porque eu estou trabalhando aqui nessa clínica, eu trabalho aqui nesse empregador, eu não tenho controle dessa remuneração, porque o meu trabalho, eu conseguia me diferenciar muito pouco. A gente sabe que essa não é uma jornada fácil. Então, hoje, tenho o prazer aqui de receber um colega médico empreendedor, talvez uma das referências aí históricas que a gente tem de empreendedorismo mais recente na medicina. Ainda bem que tem o empreendedorismo. E falo isso, gente, não precisa ser para todo mundo, não é para todo mundo. Agora, se você se enxerga num teto, se você bateu num teto, se você acorda cedo, se você viu que as situações, as circunstâncias estão te colocando limite, e isso te faz mal, como me fazia, poxa, continuar isso no século XXI, esperando a aposentadoria, é dureza. Então, nesse episódio a gente vai falar bastante sobre as dificuldades de se empreender como médico no Brasil, quais aprendizados a gente pode ter com a carreira dele, com outros colegas médicos que ele vem acompanhando nessa jornada. O empreendedor, ele é como um elefante numa loja de cristais. Se ele for bem guiado, ele pode atravessar essa loja de cristais sem quebrar nenhuma taça. Mas se ele não tiver alguém para ajudar a conduzir ele vai quebrar tudo. Estamos aqui com Lorenzo Tomé, radiologista, CEO da SD Conecta. E eu queria já começar, Lorenzo, com uma pergunta aqui. Qual você acha que é a principal barreira que o médico tem para iniciar o empreendedorismo? Seja ele com consultório ou em outro formato ali. Saúde, Caio. Saúde, meus colegas médicos e ouvintes e audiência. Para te responder, se eu fosse para a literatura, eu ia te falar que pode ser a alta carga tributária, pode ser que o Brasil é um país difícil para o empreendedorismo, mas quando a gente pega o público médico, que é a nossa audiência aqui, não são esses os principais problemas. Eu diria que o principal problema é o problema mental, de atitude mental, Caio. Por quê? O médico, ele sai da faculdade e ele já consegue ter um rendimento muito diferente e muito acima de qualquer outra profissão. Sim. Então ele começa a entrar num ritmo de plantão, ele começa a entrar num ritmo de consultório, ele se filia a um convênio e aí ele começa a tocar ficha, e aí ele acostuma com aquela receita, com aquele rendimento, e aí ele começa a fazer as despesas, afinal de contas, sim, ele é médico e ele precisa ter um carro bom, ele precisa morar num apartamento bom, ele precisa usufruir da posição social que a profissão dá para ele, e aí ele começa a ficar refém do próprio trabalho, ele começa a correr atrás do rabo, porque muitas das vezes ele não está satisfeito com aquilo que ele faz, muitas das vezes ele perdeu o propósito por que ele fez medicina, que é o ato de cuidar, e ele começa a entrar num círculo que é um círculo que vai gerar burnout, que vai gerar estresse e o pior de tudo, ele não consegue entregar o real valor para o paciente, porque o paciente sai sem gozar, desfrutar daquele, sim, cuidado que a gente, quando lá atrás, quando a gente escolheu o curso, todo médico quer fazer, a maior parte. A maior parte não quer ganhar dinheiro, não pensa em fazer medicina para ser rico, a maior parte tem algum background que ele quer levar o cuidado. Então, o principal desafio é o desafio mental e olhar para a situação e ter a maturidade psicológica de falar assim, eu vou investir para plantar, para eu colher lá na frente os frutos que eu quero trabalhar, né? Então, eu diria esse é o principal ponto. Anos atrás, você decidiu começar a empreender. O que te levou a isso? Exato, e eu sou um pouco fruto dessa trajetória, Caio, por quê?
Sempre fui estudioso, fiz formação na Federal de Minas, a radiologia, diagnóstico por imagem era uma das especialidades mais concorridas na minha época, não tinha inteligência artificial ainda, então muitos queriam ir atrás da qualidade de trabalho. E o que acontece, né? Eu fui vendo que eu estava nesse círculo. Por que no círculo? Porque quanto mais experiente eu estava e ficava, eu fiz 6 anos de medicina, 5 anos de formação na radiologia, 3 de residência, 2 de fellow aqui em São Paulo, num hospital referência, HCOR. E quanto mais eu ficava bom, experiente, o meu laudo custava o mesmo tanto, ou no próximo trabalho eu tinha um novo trabalho para ganhar menos, né? Então, você pode extrapolar isso para quem atende convênio. Ele começa ganhando convênio, aí você não vê, ele está mais experiente, ele está atendendo melhor e ele está ganhando igual, ou num próximo trabalho que ele for entrar, ele vai ganhar para ser menor remunerado. Né? Por quê? Porque você não... a gente precisa entender o que é, por que isso acontece. Né? E eu me perguntar, por que o meu laudo está valendo menos? Porque por mais que eu me dedicasse à formação técnica, e ela é super importante, gente, eu sou um... Pré-requisito, né? É pré-requisito, e eu sou... Se você pegar a minha história, sempre foi pautada nas boas escolas, no conhecimento técnico, ele não é suficiente para entregar o valor necessário. Então, dentro da radiologia, eu sentia isso. Então, e aí eu cheguei num ponto que eu estava bem remunerado, com uma boa qualidade de trabalho, e de fato eu tinha... de home office, fazendo um laudo... no ar-condicionado, mas eu bati num teto. Sim. Então, numa das minhas aulas, eu tenho até um slide assim, que é uma pessoa batendo no teto. Bateu no teto. Dali eu não passava. Dali eu sabia que eu não passaria. E aí eu fui pensar assim, beleza, como que eu vou entregar mais valor para o meu paciente, sendo que tem coisas que eu não tenho controle. Eu não tenho controle porque eu estou trabalhando aqui nessa clínica, eu trabalho aqui nesse empregador, eu não tenho controle dessa remuneração, porque o meu trabalho eu conseguia me diferenciar muito pouco. Então, eu não conseguia ver como que eu ia ganhar mais por laudo, ou quanto que a minha hora de trabalho ia valer mais. Ainda bem que tem o empreendedorismo. E falo isso, gente, não precisa ser para todo mundo, não é para todo mundo. Agora, se você se enxerga num teto, se você bateu num teto, se você acorda cedo, se você viu que as situações, as circunstâncias estão te colocando limite, e isso te faz mal, como me fazia, poxa, continuar isso no século XXI, esperando a aposentadoria, é dureza. Provavelmente você não vai conseguir nesse mundo hiperconectado ficar 30, 35 anos tocando essa vida. Então, foi por isso que eu decidi empreender, porque o empreendedorismo, ele abre portas. Ele tem riscos, não precisa ser para todo mundo, mas essa inquietação me levou para o empreendedorismo. Bacana. E como é que você começa essa jornada empreendedora? Já foi com a SD Conecta? E aí, comenta um pouquinho até pra gente, né? Eu acho que talvez seja o principal projeto que você tem, né? Ótimo. Então, eu estava muito bem empregado, ganhando muito bem. A minha esposa, eu falava com ela que eu ia tomar esse passo, eu gastei mais ou menos 1 ano para convencê-la, porque ela não entendia, porque... Depois de tanto tempo de residência, assim, agora você vai inventar assim, moda, Lorenzo. Cara, assim, eu gosto de ser bem transparente. E a gente estava falando isso esse final de semana, ela falava assim, cara, eu olhava para a minha vida, eu tinha manicure todos os dias que ia na minha casa, eu tinha, sabe, vários confortos, né? Que a gente teve que abrir mão. Então, eu passei 1 ano convencendo ela. E cheguei a convencê-la e falar, nós precisamos mudar de cidade. Estava trabalhando numa cidade do interior chamada Votuporanga, que é uma cidade maravilhosa, era a vida que eu pedi a Deus, assim, nessa cidade. Tinha amigos, qualidade de trabalho, mas estava no teto, bati no teto ali. E aí eu falei, vamos voltar para São Paulo e eu vou estudar.
eu vou estudar para ver o que eu vou fazer. E aí, Caio, eu acho que talvez o segundo aprendizado que eu gostaria de compartilhar é o autoconhecimento. A pessoa precisa entender no que ela tem chance de ser muito boa. E no que ela disputa, assim, que ela vai ter que fazer muito esforço para entregar a média. Tem um conceito que eu gosto que é unfair advantage, né? Onde você tem a sua vantagem Isso. injusta, por uma combinação de interesses, habilidades que você tem, repertório da sua Perfeito. formação. Perfeito. Então, isso é autoconhecimento. Só que esse autoconhecimento, ele requer tempo para você descobrir. E tempo é tempo para pensar mesmo. Então, o que eu fiz? Saí lá dessa vida boa, voltei aqui para São Paulo, me matriculei num mestrado na GV e de cara. Tá? Mas conceito prático, o que você pode me dar? Eu fechei 3 períodos da minha agenda. Isso quer dizer que, em média, o radiologista trabalha de segunda a sexta, tem 10 períodos, de manhã à Sim, tarde. Eu fechei 3. Então, de cara, eu abri mão de 30% do meu faturamento, da minha receita. Para quê? Para ter esse tempo livre. Mas livre para quê? Para praticar esporte? Não. Para pensar em como evoluir, para refletir. Porque nesse jogo, nesse círculo que a gente cai que eu mencionei, de cachorro correndo atrás do sim. rabo, você não tem tempo para olhar para onde você vai. Você não consegue estabelecer planos, você não consegue estabelecer metas, você não consegue estudar tendências, você não consegue estudar comportamento, você não consegue fazer uma leitura desse livro que você me deu hoje aqui, que você me presenteou, por exemplo. Por quê? Porque você está envolvido naquele seu processo e você chega em casa. Geralmente você tem a sua esposa, você tem a sua família e você está muito cansado. Como que você vai estudar tendências, ter uma produtividade mental se você não tem tempo para isso? Então, de cara, então, eu fiz foi fechar 3 períodos na minha agenda. Então, aí começam os riscos. Então, por isso que talvez a gente abriu mão lá naquela época dos confortos que a Sim. gente tinha enquanto família. Mas tudo isso planejado, tudo isso sem endividamento, tudo isso Sim. pé no chão, mas sabendo que esse era o caminho. Sabendo que você estava dando um passo para trás para poder dar 2, 3, 5 para frente, né? Perfeito. Excelente. Essa foi a jogada, assim. E isso deu muito certo, porque quando eu entrei no mestrado, eu tive autoconhecimento. A primeira coisa que eu me diferenciei, Kai, às vezes pode ajudar os nossos colegas, eu tinha muita dúvida na minha cabeça o que é gestão, o que é empreendedorismo. As coisas começam a se confundir. Caio, eu não sou um bom gestor, cara. Graças a Deus, eu tenho um sócio que tem altas habilidades para gerir uma empresa, para fazer tabela, para fazer planilha e para implementar processos. Eu não sou bom nisso. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque ninguém é bom em tudo. Verdade. Agora, eu sou bom, modéstia à parte, e amo o que eu faço, e aí, isso aí eu posso disputar os melhores lugares. Eu não, aqui não é me gabando, Sim. mas é a Compreensão de onde você. Sim. convicção de que eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, de Sim. acordo com as minhas habilidades, as minhas Sim. competências e os meus dons. E eu acho que é isso que precisa estar na. Quais são os seus dons? Aonde você vai, e na hora que você entrar e focar nisso, vai fazer diferença essa unfair advantage que você acabou de. Você tem que achar Sim. isso. Por quê? Porque aí você vai achar pessoas para compartilhar e para se somarem. E a gente estava conversando antes, habilidades complementares, Sim. você com seu sócio. Tem que ser assim. Mas você tem que ver onde que você é bom e você vai lutar para os primeiros lugares. E aonde que você vai ter que suar muito a camisa para ser mediano. Então, ali, eu vi que eu não era gestor, porque por muito tempo, e isso foi bom para esse conhecimento, mas ao longo da minha trajetória, no último ano da faculdade, eu já entrei numa pós-graduação. Antes de ter o diploma, eu já entrei numa pós-graduação de auditoria em sistemas de saúde. Aí Legal. depois eu fui fazer um MBA em gestão de negócios. E aí eu entrei no mestrado de De saúde? gestão da competitividade. Legal. Engraçado, só o primeiro foi na saúde, os outros 2 eram. Estudou muito Michael Porter. É,
Exatamente. Os outros 2 não era voltado para a saúde, o que foi muito bom também, eu gostei Legal, muito. E aí eu vi que eu não era gestor, que eu era empreendedor. legal. E aí eu fui estudar empreendedorismo, a minha dissertação de mestrado foi em empreendedorismo, eu estudei a relevância do empreendedorismo dentro para o panorama do médico, e aí fui aprovado com distinção dentro da Faculdade de Getúlio Vargas, da GV. Então, pelo fato de estar no lugar certo, fazendo o que eu gostava, isso me permitia a investir uma energia enorme e ter os frutos disso, entende? Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack, então eu tenho uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Eu vejo assim de fora, você contando sua história, que você se colocou intencionalmente em um ambiente que te provocou outras reflexões. Trouxe outro Foi repertório, empurrou você para outras perspectivas. No caso aqui sobre intencionalmente empreendedorismo. foi a maneira como eu saio desta posição que eu estou e encontro horizontes para enxergar o que eu vou fazer. Tanto é que minha esposa falava, mas você vai fazer o quê? Eu falava, não sei, estou buscando. Era desse jeito. Foi um teste do Os casamento aí, né? amigos, os meus pais, assim, mas o que você vai... Eu tô buscando, mas... Então, entrar na GV no mestrado, ele é como se descortinasse o horizonte. E isso foi muito proveitoso, porque eu tinha tempo para estudar, eu tinha tempo para ler e para achar aquilo que realmente eram as minhas principais habilidades. E ir maturando isso e desenvolvendo e performando. Então, foi bem isso. Mas você vê que é um jogo de risco, é um jogo que não precisa ser para todo mundo. Eu não estou falando que... Agora, o que eu falo que tem que ser para todo mundo é a satisfação no trabalho. Desfrutar do trabalho. Isso, para mim, uma pessoa em 2025 que não desfruta do seu trabalho, do ato de trabalhar, ela sofre muito. E aí você tem que ver onde está o problema. Será que você bateu num teto? Você está inquieto? É o local que você está trabalhando? É o público que você atende? Essa chavinha. Porque muitas vezes não é nem o quanto, né? É o como. Não é. Né? O como. Às vezes, a gente sabe, né? A gente tem colegas, às vezes, que tem um retorno financeiro mensal extremamente bacana, considerando até a própria classe médica em média de faturamento. Só que quando você vai conversar e quando você vai ver a percepção de satisfação com o trabalho e de senso de propósito, a pessoa está completamente desconectada. Ela está numa esteira automática ali. Perfeito. E não vê sentido no que ela está fazendo. Perfeito. Né? E aí isso não tem sustentabilidade. Sim. E aí eu consigo desenvolver várias teorias por que não tem sustentabilidade. A primeira é que essa pessoa ela não consegue entregar valor por muito tempo. Então ela tá vendendo tempo e o tempo dela está sendo bem remunerado, só que como ela não entrega valor, o tempo vai passar e ela não vai ser remunerada desse jeito. Porque ela não entrega valor. O que ela está fazendo? Ela está entregando tempo. E essa pessoa ela está perdendo qualidade de vida. Ela não tem condições, porque ela vende tempo, de olhar tendências, de entender, de refletir aonde que ela é muito boa para ela não se tornar uma commodity. Ela não tem condições de traçar um planejamento estratégico para a vida dela e as metas que ela quer alcançar. Então, isso não é sustentável. Aí você pode falar, mas tem gente que pega esse caminho? Tem, mas não é sustentável. Se ele tiver uma boa capacidade de levantar caixa, economizar e depois investir esse dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar para ele, tá tudo certo. Né? Mas muitos não fazem isso. Sim. E manter um ritmo desse por 10, 15, 20, 25 anos é bem difícil, né? O mais comum é a pessoa começar a gastar bastante em outras coisas para ela ter algum senso de percepção de retorno de todo esse esforço que ele está fazendo, né?
O seu ponto é genial, assim, porque olha que legal. Então, ela começa a usar o dinheiro que ela está ganhando para trazer a satisfação que ela precisa. E muitas das vezes essa satisfação ela é vazia, ela é efêmera, ela é passageira. É um carro novo que vai ficar velho, né? É uma viagem para o exterior que eu vou postar na rede social, mas que vai passar e ninguém mais vai lembrar. Ao invés de construir, né, uma casa sobre a rocha, onde cada tijolinho que você está pondo, ele vai contribuir para que esse edifício fique cada vez mais estável e pujante. Bacana. E aí, no mestrado, você começa a SD Conecta? Já foi esse seu primeiro projeto? Você começa por outro? Depois, estou curioso para saber aqui. No mestrado, eu estudei empreendedorismo no meio médico, fiz uma pesquisa em 300 escolas de faculdade de medicina do Brasil, através de um formulário. Então, eu estudei muito o tema e vi que esse era o tema que eu gostava. E aí eu fundei, né, o podcast Saúde Digital, que foi para o ar no dia 1º de maio de 2018. Nossa. Vamos completar 7 anos, né? Legal. E... Mais ou menos quando a gente começou no Brasil também. Tá vendo? Quer dizer, o Luiz começou, né? Então, legal. 1º de maio de 2018, e comecei a chamar pessoas, entrevistar. Naquela época, poucas pessoas conheciam podcast, não tinha podcast, era só áudio, não tinha vídeo. Isso me permitiu aprender com as pessoas que eu entrevistava. Não, você entrevistou muita gente bacana, assim, muito projeto, né? Porque... Eu, inclusive, sou um ouvinte. Opa, nascido. Que bacana. Então, você sabe um pouquinho que eu tô falando. Aí, o Caio, eu ia muito até as pessoas. Então, eu pegava uma mochila, ia para os congressos, com uma mochila nas costas, cara, e a hora que eu via aquele cara que estava dando aula lá tal, eu tirava e era um Zoom H6, é um microfone, é um gravador grande, já você conhece o Zoom H6, um gravador grande, e eu tirava da mochila e aquele... Por quê? Porque eu fazia questão da qualidade do áudio. Eu não gravava com o celular. Eu tinha que captar uma qualidade de áudio. Por quê? Porque eu estava fazendo. Colocava o retorno aqui e aquele microfone chamava atenção. E em 2018, eu nas feiras, nos congressos, gravando, as pessoas falavam assim, mas o que você está fazendo, cara? Você é radialista? Parecia com aqueles radialistas das antigas. Falei, cara, isso é um podcast, olha lá, escuta lá, tal. Mas tudo isso foi gerando muito aprendizado. Nossa. Aí depois do podcast, eu comecei a ensinar transformação digital para os médicos. Empreendedorismo, transformação digital. Abri um curso no Hotmart. Fiz ali as minhas vendas, estava indo bacana, mas o podcast me dando cada vez mais relevância. Uma certa feita, eu fui convidado para uma indústria farmacêutica, aliás, 2 indústrias farmacêuticas distintas que não se conheciam, as 2 chegaram mais ou menos na mesma época, porque o podcast já fazia sucesso e eu já fazia encontros presenciais no Cubo, chamados meetups. Legal. E aí eu consegui ali, a indústria falou assim, o seu conteúdo é muito bom, eu quero levar para o médico, mas o médico não vai pagar. Aí eu fui ver a venda B2B. Aí eu fui e falei, cara, se ao invés de vender para o médico, e se eu vender para a indústria, o médico receber? Nessa jornada, assim, foi feito. Então, tive, assim, o privilégio disso acontecer junto com a pandemia. Então, alavancou esta estratégia. Conheci o Davi, que é o meu sócio, que é programador, é engenheiro da computação. Bacana. E aí a gente construiu a SD Conecta voltada para o B2B. A gente, então, o médico não paga. A tese do negócio já era que a monetização viria via indústria, Viria. Mas eu comecei no B2C, Hotmart. Sim. Percebi a oportunidade do B2B. E agora a gente também abre a linha B2C com a SD Escola de Negócios. Legal. Então, depois de 4 anos, né, se você for... A literatura fala muito que os negócios B2B, eles são mais difíceis de serem colocados de pé. Sim. Porque o ciclo de venda como a indústria farmacêutica, na nossa empresa, 9 meses, cara. 9 meses o ciclo de venda. Então, assim, para vender. Sim. Então, você tem que manter toda a sua equipe para fechar um contrato. Então, quando a gente entendeu que esse modelo estava de pé,
a gente volta com o modelo B2C, que é a SD Escola de Negócios, onde a gente volta a ensinar para o médico 5 pilares: gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia. Eu ponho tudo isso debaixo do guarda-chuva de negócios, que é um pouco desse conceito também, né? Gestão é uma parte do negócio. Bacana, bacana. Vamos entrar um pouquinho mais sobre isso, Lourenço. Assim, você até falou anteriormente, eu queria retomar esse ponto, da diferença entre empreendedorismo e gestão. Perfeito, né? Eu acho que são conceitos também pouco claros assim para a cabeça da maior parte dos médicos, né? Explica pra gente, assim, daquela maneira, vamos dizer assim, que o cara consegue entender mais fácil, né? Pelo menos a essência fazer. de cada Beleza. O empreendedor, ele é como um elefante numa loja de cristais. O empreendedor, se ele for bem guiado, ele pode atravessar essa loja de cristais sem quebrar nenhuma taça. Mas se ele não tiver alguém para ajudar a conduzir ele vai quebrar tudo. Porque o empreendedor ele tem uma força absurda de colocar em prática, de executar. Ele é muitas das vezes a pessoa que olha muito para fora do negócio. Ela está muito conectada com o lado externo do negócio. Ela é uma pessoa que tende a enxergar e ler muito bem cenários, tendências. Ele tende a olhar para fora e fazer inferências que geram nele uma motivação absurda de chegar naquele ponto. Então, é o sonhador, mas com o pé no chão. Então, ele olha a tendência, ele enxerga, ele tem uma visão, ele constrói um plano para chegar lá. Só que, se ele não tiver pessoas boas do lado dele, ele não consegue chegar lá, porque ele quebra todas as taças na loja de cristal. Mas ele tem a força de um elefante. O gestor, ele é o cara mais dos processos. Ele é o cara que olha para dentro. Ele é o cara que quer fazer o plano dar certo. O empreendedor quer construir planos. O gestor, ele tem a responsabilidade e o sucesso dele é em executar um plano que ele, muitas das vezes, recebeu ou ele participou pouco na construção daquele plano. O empreendedor, ele quer construir o plano. E se for precisar mudar a rota desse plano, ele vai mudar sem muito perder a cabeça. Ele vai para cima e vai mudar. Legal. O gestor, se você propor uma mudança, ele sofre. O Davi sofre comigo. O Davi sofre porque eu quero mudar. E aí o que é o legal? É esse jogo. Equilibrar, né? É equilibrar, porque muitas das vezes eu não posso mudar na velocidade que eu gostaria. Mas também o Davi, se eu não injetar um fogo aqui nele, ele não vai mudar nunca. Então, essa sinergia ela é muito importante, né? Então, o empreendedor ele é como um fogo. É um fogo assim, que pode queimar, esturricar, ou pode aquecer, acalentar. Legal. Entende? Então, esse é o lance. Não é nenhum é melhor do que o outro, você percebe? Sim. Como você se enxerga no mundo, o que te faz feliz, o que te dá brilho nos olhos. E sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo que cada vez mais eu tenho que desenvolver habilidades de gestão. Mas eu não vou ser o gestor, eu vou ter bons gestores comigo. Legal. Era até a próxima pergunta que eu ia te fazer. Pensando até no empreendedorismo, para a gente começar, né? Acho que você descreveu muito como uma característica, como algo, não sei, pelo menos a impressão que eu tive, assim, de algo interno, né? Que é expresso. O quanto disso você acha que é natural, ou, sei lá, genético, biológico? Ótimo, o quanto você acha que isso é possível de ser desenvolvido, né? Porque eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente, às vezes ela até quer sair da roda de ratos, né? Se a gente for pegar o exemplo do Pai Rico e Pai Pobre. É isso. Eu falei correndo atrás do rabo, eu queria citar o Pai Rico e Pai Pobre. Boa. Mas não necessariamente ela se vê ali como uma pessoa empreendedora, aquela pulsão da realização. Você acha que isso é possível de ser desenvolvido ou você acha que, cara, não, acho que isso é algo, é uma inquietação natural? Ela é, com certeza, ela é possível e deve ser desenvolvida, mas a pessoa precisa se encontrar as habilidades dela. Legal. Porque alguém que tem perfil de gestor, ele deve procurar se associar, sim, ser sócio de alguém que tem essa energia, que tem essa vontade, que olha para fora.
e não tentar fazer isso de uma maneira sozinha. E se você for para a literatura, isso é muito legal. Empreendedor, a definição é aquela pessoa que gera valor com algo novo. Essa é uma definição da década de 60, Schumpeter, que fala isso, porque as pessoas também confundem, por exemplo, um empreendedor com um empresário. A maior parte do dinheiro da sociedade ele vem dos empresários. Quem são os empresários? São as pessoas que repetem negócios que já são estabilizados. Você não precisa ser nenhum Steve Jobs, né? Você Só não precisa fazer um bom precisa ser trabalho, entregar valor. Quer ver? Por exemplo, a gente tem um Sebrae. Sim. O Sebrae, ele capacita pequenos negócios. Agora o Sebrae está indo muito para o lado de startup, mas se você vai abrir uma padaria, você não tem muitas incertezas na abertura de uma padaria. Então, você provavelmente vai ser dono de um negócio. E talvez você não vai precisar tirar coisas mirabolantes dentro dessa padaria. Você precisa fazer o básico bem feito. E aí um perfil gestor executa muito bem. Agora, um empreendedor, aquele que entrega um negócio novo que gera valor, ele precisa estar conectado com a inovação. Ele precisa estar... Inovação, ela não é o Elon Musk, um foguete que vai para a Lua. Não, inovação em processo. Ele tem sede pela inovação. Ele é inconformado com aquilo. Então, se tem um processo que está dando errado, ele vai querer inovar naquele processo. Essa é a cara do empreendedor. Então, provavelmente, não existia uma escola para medicina de estilo de vida. Vocês são empreendedores, vocês estão criando um negócio novo, criaram um negócio novo. Então, você não tem como você olhar para quem vai ser meu benchmark. Eu vou lá no Sebrae e vou levantar um plano de negócios para criar uma escola de medicina de estilo de vida. Não existe. Agora, se você for lá, tem um plano de negócio para criar uma sorveteria. Tem um plano de negócio para criar uma padaria. Então, você precisa se conhecer e todos têm o seu papel e são muito importantes. O empreendedor não é melhor e nem pior. Então, você acha que não necessariamente o médico precisa ser um empreendedor? Às vezes ele pode ser um empresário, ser empreendedor. Ele pode ter um negócio que dê certo, que ter lucro, que ele vai ter satisfação, não necessariamente ele vai precisar reinventar a roda. Não precisa. O médico precisa ser excelente no negócio. Nós, os médicos bem formados hoje no Brasil, eles são excelentes na entrega técnica, mas eles não são excelentes na entrega de um negócio. Eu posso desafiar que não são excelentes na entrega de um negócio. Mas como que você sabe disso? Porque, para mim, um médico hoje que não oferece um agendamento digital para os seus pacientes, ele não está sendo excelente. Porque, cara, o feijão com arroz, né? É o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Então, o que adianta você ser formado lá em Harvard e entregar o melhor se o seu paciente demora 3 dias para participar do bingo da agenda? Ele manda uma mensagem para a secretária. Eu posso terça-feira às 4. Ela fala, não, terça às 4 não pode. Ele pode a quinta às 5. Ah, não, a quinta às 5 eu não posso. Eu posso sexta de manhã. Aí vira aquele bingo, até a hora que sai a pedra. Opa! Então, isso não é um médico excelente em 2025. Me desculpe, mas não é. Não adianta ele chegar lá e você entregar a melhor qualidade de atendimento. Se você entregar, se você for up to date, se você for o melhor profissional técnico e não souber tratar o seu paciente olhar no olho dele, ser empático, ter empatia pelo que ele está passando, vai me desculpar, não adianta você só entregar o conhecimento técnico. Foi o tempo que isso era suficiente, hoje em dia não é mais. Então, eu falo que o médico excelente hoje, então o que o médico precisa ser? Ele precisa ser excelente médico. O que é um médico excelente? O médico excelente é aquele que cuida da doença com as evidências científicas, ele cuida do doente, que é o lado humano, empático, de cuidar, mas ele também cuida do cliente, que enxerga aquela pessoa que atende ali como um cliente. Ah, mas eu trabalho no SUS.
é seu cliente, alguém tá pagando sua conta. Tá curtindo o episódio? Tem um recado rápido aqui para você. A gente iniciou o nosso clube de negócios para quem empreende em medicina do estilo de vida, que é o MEV Business. Então a gente tem ali a possibilidade de você estar em um grupo de médicos empreendedores dentro dessa área. Você também vai ter toda a base técnica sobre estratégia, vendas, marketing, construção de produto, finanças, para você ter um repertório de conhecimento para tomar melhores decisões. E a gente tem um board de especialistas em marketing médico, em finanças médicas, construção de produto, estratégia, para te ajudar a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Seja você que está iniciando, talvez pensando ainda no seu consultório particular, quanto você que já tem uma clínica, talvez com alguns colaboradores, outros profissionais, e está querendo ir para o próximo nível do seu negócio. Se fez sentido para você, eu convido você a aplicar, a gente vai entrar em contato, entender o seu momento, ver se faz sentido, explicar todos os detalhes de como você pode estar com a gente. Bora para um bate-bola rápido aqui? Vamos. Ó. Qual o erro mais comum que você acha que os médicos cometem ao tentar empreender? São as teias de aranhas mentais. São aqueles conceitos na cabeça que ele acha que não pode mudar. Por exemplo, eu não preciso fazer marketing, eu não preciso vender, porque quem vende é picareta, quem vende é desonesto. O paciente que tem que me procurar, o paciente vem para mim, só o boca a boca funciona. Então é como se fosse uma teia de aranha, né? Você tem que passar lá, tem que limpar, porque senão cria teia de aranha. Boa. Gostei da analogia. Para um médico que está escutando a gente aqui, ele quer... Vamos pegar esse exemplo do empreendedor, né, no sentido assim, da mentalidade, né, de inovação, essa é uma forma de pensar e agir diferente. Só que ele não se vê dessa forma. Por onde é que você acha que ele pode começar, assim, como os primeiros passos? Primeira coisa, eu fechei 3, fecha pelo menos um horário da sua agenda. Pelo menos um. Você não vai mudar nada fazendo as mesmas coisas. Não tem como você atender o tanto que você atende. E querer que você obter resultados diferentes. Você precisa arejar sua cabeça, você precisa ler um livro, você precisa almoçar, ligar para uma pessoa, vamos almoçar hoje? Vamos tomar um café? Para quê? Não sei. É só para conviver com essas pessoas, arejar sua mente. Ele precisa liberar tempo na agenda dele. Começa com isso. Libera tempo na agenda para pensar estrategicamente na vida e na carreira dele. Bacana. Você falou muito de autoconhecimento, né? Eu acho que tem até um pouco a ver com essa resposta que você acabou de dar. A gente falou da mentalidade empreendedora, mas assim, pensando especificamente em autoconhecimento, você, por exemplo, você escolheu se colocar em um ambiente que te provocasse de maneira diferente. Olhando para trás, você faria de outra forma? Ou se fosse... Eu sei que você dá aula também para estudantes, graduação, né? Qual que você vê como diferente, talvez, o pessoal que está formando hoje do que os colegas formaram há 15, 20 anos atrás? E qual conselho você daria para esse colega que está formando agora e fala, Lorenzo, eu acho que eu quero seguir um caminho parecido com o seu, assim. Perfeito. Então, a minha dica é, você precisa ser excelente no seu negócio. Você tem um negócio, ou eu falo com os meus estudantes, eles serão donos de negócio. Ele tem um negócio. A maior parte dos médicos tem um CNPJ e emite nota. Sim. Então, ele tem um negócio. Você precisa ser excelente nesse negócio. Ser excelente nesse negócio é muito mais do que ser excelente tecnicamente, cientificamente. Beleza? Você precisa pensar estrategicamente. Você precisa reservar tempo na sua agenda para refletir e traçar planos e correr atrás de planos. Sobre essa mudança de mentalidade, a minha disciplina na São Leopoldo Mandic é exatamente sobre isso, sobre negócios. Eu comecei em 2020. Bacana. A gente está em 2025. Ano após ano, a audiência aumenta e o NPS sobe. Legal. Porque os médicos estão começando a perceber que eles precisam ser bons em negócios. E aí, o que você... mas de coisas práticas, o que você faria? Reservar tempo, ler livros, como este que você me deu hoje aqui, a Meta, né, que chama. Isso. Depois você fala um pouquinho do livro. Ler livros que falem sobre negócios, escutar podcast. Por que podcast? Porque você tem? Também. Escuta o Saúde Digital, escuta o MEV, o podcast da MEV.
Mas porque podcast você está se informando enquanto você está fazendo Sim. outra coisa. Está dirigindo, está na academia. Escutar podcasts. Buscar ativamente, intencionalmente relacionamentos com pessoas que podem inspirá-lo. Isso Legal. quer dizer ir em eventos, pedir pessoas para tomar um café, pedir pessoas para almoçar com elas, para nada. Você vai curtir aquele momento para arejar sua cabeça e areja. Em 1 hora e areja muito a cabeça. E o quinto é ir em eventos de negócios, em eventos de inovação, porque você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Sim. Você não tem como não ser. Você é a média das 5 pessoas que você mais anda, que você mais passa tempo junto. Então, eu lá em casa eu tenho 3 e mais minha esposa. Eu tenho 3 filhos e a Natália. Então, assim, ó, eu preciso correr muito atrás, senão a minha média vai ser só as pessoas dentro de casa. E olha que eles puxam o nível para cima, porque é uma média ótima. Mas o que eu estou querendo dizer? Você precisa andar com essas pessoas que estão fazendo coisas diferentes de você. Então eu vou andar com a minha turminha da bike, que faz trilha. Pode andar, vai fazer muito bem para sua cabeça. Mas eu não sei se ela vai te ajudar tanto quanto você precisa no seu negócio. Se você quer... Eu gosto muito da palavra repertório, né? Porque eu acho que parte do empreender é você tomar decisões e tomar boas decisões nada mais é do que você ter repertório de várias coisas que várias pessoas fizeram, que deu certo, que deu errado, e você consegue usar isso para tomar uma boa decisão, né? E eu acho que o que você tá... Inclusive é uma das coisas que eu falo muito para os líderes, né? Que são liderados diretamente por mim. Eu falo, cara, se você não tiver repertório, você não vai tomar boas decisões. Então, quando você ouve podcast, quando saiu aquele relatório do Spotify, né? De final de ano, Perfeito. o meu deu quase 300 horas de podcast de negócios. É isso. É isso. Você vai ouvindo, os conceitos vão se conectando, aí uma coisa que você ouviu de um episódio conecta com outro que você ouviu de outra coisa. Como a gente faz na residência, né? Talvez seja o melhor exemplo. Você passa 2 anos bem isso, né? só ouvindo sobre aquilo, discutindo o caso clínico, vendo o paciente. E o aprendizado, ele vai por osmose entrando em você, né? Você tem um tempo formal que você senta, lê, estuda, apresenta um artigo, mas talvez, sei lá, 50%, 70% do que você aprende na residência é repetição, exposição e repetição. Adquirindo bagagem, né? Eu amo essa palavra repertório, e os mais bem adaptados são aqueles que conseguem ter muito repertório. Perfeito. Excelente. Lorenzo, cara, eu acho que foi muito inspirador, né? Eu acho que você fez uma jornada até incomum, se a gente pensar, até quem empreende, porque geralmente quem empreende na medicina empreende mais com o consultório, com outras coisas, então acho que vai ser de referência para muita gente, é parte do que a gente busca aqui no episódio, né? Trazer colegas também que tomaram vários caminhos possíveis e trazer referência para esses colegas. Queria te pedir para você deixar um pouquinho aí de onde é que o pessoal te encontra, onde é que o pessoal sabe mais sobre a SD Conecta, a escola de negócio que você tem agora também, o pessoal aprender com você. O meu arroba é @Lorenzo Tomé no Instagram, e tem o LinkedIn também nas minhas redes sociais. Eu faço bastante conteúdo no arroba Lorenzo Tomé lá no Instagram, então se você me seguir lá, você vai conhecer mais da SD Escola de Negócios, onde que a gente vai ensinar sobre gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia para você. E o LinkedIn. O meu e-mail, vou deixar meu e-mail, lorenzo@saudedigital.tech, T-E-C-H, saudedigital.tech. E a mensagem final que eu quero deixar é que você, colega médico, nós precisamos cada vez mais reconectar com esse propósito de cuidar. Porque quanto mais a gente estiver próximo desse propósito, neste local, no centro deste propósito, mais bem preparado a gente está para a concorrência. Menos vulnerável a gente fica neste mercado competitivo. Porque para você conectar com isso, você precisa ter satisfação no que você faz. Você precisa desfrutar do seu trabalho. Você precisa... Trabalho é duro, é doído mesmo, é com o suor do seu rosto que você vai levar o pão para sua casa, mas tem que haver satisfação naquilo. E se você está insatisfeito com o que você está fazendo, tem uma insatisfação criativa, tem uma insatisfação produtiva.
E não uma insatisfação negativa que te coloca para baixo, reclamando, mas está de faculdade de medicina, mas como esse convênio, como que eu vou achar um jeito de burlar, de atender mais rápido para eu atender mais? Não, quanto de valor você está entregando? Então eu acho que a gente precisa reconectar com esse propósito de cuidar, porque é isso que vai fazer a diferença no mercado competitivo, porque um médico que cuida, e quando eu falo cuidar é essa palavra ampla, que eu falei tudo aqui, que eu estou chamando de excelência de negócio, ele está muito bem preparado, ou ele está menos vulnerável nessa medicina concorrida. Excelente. Turma, esse foi mais um episódio do MevHack, na nossa linha de episódios aqui sobre negócio, sobre consultório, plano de acompanhamento. Esperamos você no próximo episódio.